E aí, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao canal Como Tocar Violino. Meu nome é Arthur Lauton. Se você não me conhece ou está vendo pela primeira vez, clica aqui para se inscrever nesse canal, que tem muitas coisas bacanas. Você também pode ser membro, que aí tem acesso a várias coisas exclusivas, inclusive a todas as lives que já foram realizadas, que de segunda-feira tem live às 18 horas e de quinta-feira tem um vídeo novo às 9 horas da noite. Beleza? Então agora a gente pode começar. Hoje eu vou falar de um assunto que é um pouco complexo, mas se você sabe fazer, fica simples. Então é a afinação do violino. Ah, não esquece de me acompanhar também no Instagram, viu? Que é Arthur Lauton Violinista, tudo junto. Aproveita e participa da Semana do Violino, que é agora, já semana que vem, agora começa no domingo, dia 15 e vai até o dia 23, com 8 dias de aulas gratuitas. É um curso intensivão, assim, ó, que todo mundo pode participar. É só se cadastrar em cadastro.comotocarviolino.com.br e participar, beleza? E no Instagram tá rolando aí, ó, 6 sorteios que vão sair tudo ao vivo aí, ó, na Semana do Violino, beleza? Então vai lá para você acompanhar. Então, falando agora sobre afinação do violino. A primeira coisa que você precisa é de um afinador. Um celular pode ajudar muito nesses casos, né? Antigamente você precisava aí ter, né, um aparelhinho que você colocava, grudava aqui no violino ou colocava em qualquer lugar que ouvisse, né? Agora a gente tem o celular tem tudo hoje em dia, então é muito mais fácil, né? O afinador que eu gosto de usar se chama G-Strings e é esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Então você pode procurar aí para baixar, que você vai ver que ele é realmente muito bom, porque ele é bem sensível. Tem outros assim que não são tão sensíveis. Se você toca e assim ele fala que está afinado, mas às vezes falta um pouquinho ainda para chegar na nota e ele já fala que está afinado. Então esse daqui que eu estou indicando é um pouquinho melhor, beleza? Se você adquiriu o seu violino há pouco tempo ou ainda não sabe, né, tocar direito e tal, e está aprendendo e ainda tem dificuldade com afinação, esse vídeo aqui, ó, vai te deixar muito melhor para você realmente fazer esse processo. Não é difícil. A gente precisa entender que a primeira coisa, né, existem as 4 cordas do violino, que é a corda Sol, Ré, Lá e Mi. Essa tá desafinada, inclusive, ó. E aí você fala, mas como você sabe que tá desafinada essa corda só de ouvir assim? Porque eu toco há muitos anos e eu tenho o que chama ouvido absoluto. Então tudo que eu ouço, todas as coisas, uma buzina de carro na rua, eu identifico como nota. Então eu sei quando ela tá afinada e quando tá desafinado. Mas óbvio que nem todo mundo é assim, não é? Então realmente precisa do aparelhinho, do celular, para falar assim, ó, essa nota tá afinada ou não está afinada. E é isso que eu vou te mostrar aqui e alguns detalhezinhos, aí, uns segredos que a gente tem para afinar o violino da forma direito, assim, certinho e rápida, né? Uma coisa interessante para saber sobre a relação das cordas é que cada uma das cordas tem uma frequência de vibração, né? Então ela vibra numa certa frequência, aquelas ondinhas, né? Uma pode vibrar assim, outra vibra mais assim, outra vibra mais lenta, né? Então quanto mais grave, ou seja, essa corda Sol, que é mais grave, né? Ela vibra mais lenta do que a corda Mi, que vibra mais rápida, né? Que ela é mais aguda. Então quanto mais agudo, vibra mais rápido, e quanto mais grave, tem a frequência menor, ou seja, vibra mais devagar, né? Então a gente tem uma relação. Essa corda aqui, por exemplo, a corda Lá, né, que a gente ouve, é conhecido assim, essa frequência como o Lá de 440 Hz. Isso significa que ela vibra 440 vezes por segundo. É bem rápido, né? E existe uma relação de 1,5. Então, se eu fizer esse 440 vezes 1,5, eu vou ter a frequência da corda Mi, que é a corda do lado dela. E aí dá 660. Então quer dizer que a corda Lá vibra a 440 e a corda Mi vibra a 660. E aí se eu pegar o 440 e dividir por 1,5, que dá, deixa eu fazer a conta aqui, 293,333, 294, né? É a vibração da corda Ré. Então a frequência da corda Ré é de 294 Hz, 294 vezes por segundo. E se eu dividir mais uma vez por 1,5, equivale a 196, que é a vibração da corda Sol, então que é a nossa corda mais grave, né? Sendo assim, você tem os números de cada uma das cordas. Então quando você olha no afinador, o ideal é que o afinador, além de indicar qual nota é que você está tocando, que ele indique a frequência, esses numerinhos que a gente está falando, para você não se perder, tipo assim, você está tocando um Lá, mas assim, tá 1/8 abaixo, por exemplo, né? Se você afinou esse Lá, se você afinar ele 1/8 abaixo, quer dizer que vai estar esse som aqui, ó. Bem grave, tá vendo? Bem mais grave. Então vai estar errado. Vai estar afinado com Lá, mas vai estar errado. Então realmente tem que dar uma olhada nesses numerinhos também. Um pequeno ajustezinho que a gente faz no aplicativo é porque aqui no Brasil a gente costuma tocar com Lá 442, ou seja, 2 Hz de diferença. Muda muito pouco, auditivamente quase não tem diferença mesmo, mas é que fica levemente mais aberto o som, assim. Mas é muito pouco. No ouvido a gente não sente essa diferença, mas é importante. Então faça essa configuração aí no seu aplicativo. Você entra nas configurações e coloca lá. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Você vem aqui, clica na setinha
e coloca aqui, ó, Orchestra Tuning. E você coloca o novo preset aqui, ó, o set custom de 442, que é o que eu coloquei aqui, e volta. Não aperta esse reset aqui embaixo não, senão ele vai voltar para 440, né? Então deixa em 442. E aí vai aparecer ali, ó, 7,9 centésimos. É 7,9 centésimos de diferença do 440 para 442. Mas a gente não pensa desse jeito, é 442. Agora se você fala assim, ah, eu já toco com uma banda, toco na igreja, e na igreja a gente usa 440. Óbvio que você não vai mudar para 442 então, né? Mas assim, se você toca só em casa, se você toca e tem a pretensão de tocar num grupo, numa orquestra, alguma coisa do tipo, use 442, que é a frequência que a gente usa aqui no Brasil. Beleza, e aí olha só, para afinar a gente nem precisa tocar com um arco, na verdade. A gente pode tocar assim, ó, com um pizzicato, que é beliscando as cordas, né? Então, ó, corda Sol. Tá vendo, ó? Tá com 195,5. Todas as notas agora estão ajustadas, então não é 196 exato, vai passar um pouquinho. Você vai ver que para ficar exatamente no meio, precisa passar um pouquinho. Você vai ver que o importante é que ela esteja no meio, porque a gente configurou de 440 para 442, então mudou 2 aí, então todas as outras mudam também. Mas era só para ter a ideia de que muda 1,5 vezes de acordo com a relação com as outras cordas. Beleza, então ó, o que eu tenho que fazer? Tá vendo? Ela tá mais para baixo, né? Então eu preciso apertar um pouquinho para ela ficar no meio. Quer dizer, para você que está olhando, está mais para baixo e aqui eu vou apertar. Então, o negócio é, existe dois sentidos aqui, ó, para a gente rodar as cravelhas no violino, que é as cravelhas que vão afinar, né? Quando você roda para frente, elas aumentam a nota, então fica mais agudo. E quando você roda para trás, ela diminui as notas. E é isso que a gente tem que ter em mente sempre, independente do lado. Se eu rodar essas aqui para frente, vai aumentar a nota. Se eu rodar para trás, vai diminuir. Essas do lado de cá, se eu rodar para frente, vai aumentar a nota. E se eu rodar para trás, vai diminuir a nota. Então, a primeira coisa, a gente está afinando a corda Sol. Então, você olha aqui onde ela está e qual é a cravelha relativa a ela aqui, que é essa primeira aqui do lado esquerdo, né? Olhando de frente, né? Para quem está olhando de frente. Então, você vai pegar essa aqui e vai pensar, eu tenho que rodar para frente para aumentar ou para baixo para diminuir. Então, ó, vamos lá. Tenho que aumentar um pouquinho para ela chegar ali no meio, né? Então eu vou apertar aqui, ó, no sentido realmente de para frente, né? E olha só, é muito sensível, então só aperta um pouquinho. Apertei. Olha só agora como vai mudar. Tá vendo? Passou do ponto. E aí que entra o grande segredo da afinação no violino. As cravelhas é um sistema meio antigo, né, digamos assim, porque é uma madeira com outra madeira que é feita assim desde o início dos tempos do violino, lá de 1600. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado porque ela é muito bruta para afinar. Então quando você falta bem pouquinho, que era o caso que faltou um pouquinho, dificilmente você vai conseguir se você só rodar para frente. O ideal é você volta um pouquinho, abaixa mais e vai de novo, entendeu? Então, ó, no lugar de só rodar para frente, agora eu vou voltar, né? Vamos lá, ó, de novo, ó. Agora tá em Fá sustenido, ó, então tá longe do Sol. O Sol ainda é meio tom acima, né? Você vê na sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então tá depois do Fá, né? Então tem que aumentar mais um pouquinho. Tanto é que a frequência tá em 180 e alguma coisa. Tem que chegar em 196, 197, depende lá da variação dos dois. Então vou apertar mais um pouquinho, ó. E agora cheguei, tá vendo? 197, que vai estar aí para reavaliar com aqueles dois a mais, né? Beleza, então afinamos a corda Sol. Agora vamos fazer isso com todas as cordas. Uma coisa importante, outro segredinho aí, ó. Então, sempre que faltar bem pouquinho, eu vou fazer isso na corda Ré, ó. Falta pouco, tá vendo? Mas eu não vou apertar logo de cara, eu vou voltar um pouquinho. Aí desceu mais, tá vendo? Agora eu vou subir de novo. Passei um pouquinho, volta de novo mais, que se eu voltar só tentar chegar no meio de novo, não vai chegar, vai passar e vai ficar para baixo. Então eu vou voltar de novo e vou subir de novo. Aí, tá vendo? Então ela ficou ali no meio. Não precisa ficar cravado assim no meio, vai ser muito difícil fazer isso. Mas se ele ficar mais branquinho, já ficou já bem próximo do meio, beleza, não tem problema, sabe? Não precisa ficar exatamente assim. É um negócio que oscila muito, né? São vibrações sonoras. Então realmente isso oscila bastante. Agora, outro segredo, né? Além desse de voltar a cravelha e ir de novo com a cravelha, é você, sempre que você roda as cravelhas, então você vai apertar aqui, né? Vai rodar para frente para aumentar a nota. No mesmo jeito que você roda aqui, nesse sentido, né? Rodando para frente, você tem que empurrar a cravelha também para dentro.
Porque se você só rodar, ela vai ficando frouxa ali naquele furo da madeira, e aí quando você aperta, chegou na nota certa e você solta, ela vira tudo de volta e desafina tudo de novo. Então sempre que for apertar a corda, já empurra também ela para dentro, nesse sentido aqui, né? Então eu vou rodar para lá, então eu vou rodar e apertar ao mesmo tempo. Esse é o grande segredo para trabalhar com as cravelhas. Agora, por exemplo, se está muito próximo já da afinação, né? O pauzinho está quase lá, mas não chegou ainda. E com as cravelhas vai ser muito difícil. Então o que a gente usa? Os microafinadores, que são esses parafusinhos que ficam embaixo, né? E é a mesma coisa, quando você roda no sentido de apertar o parafuso, né? Quando você faz aquele movimento assim que é horário, né? Quer dizer, para vocês tá ao contrário, mas no sentido de apertar. Quando você aperta um parafuso, quando você aperta ele, você está subindo a nota. E ele sobe bem menos do que as cravelhas. Então vamos fazer isso na corda Mi, só para você ver, ó. Essa tá bem longe ainda, tá vendo? Tá lá para baixo, 640 alguma coisa. Tem que chegar no 662, provavelmente, 660 alguma coisa, né? Então eu vou, primeiro, a corda Mi, ela é a mais difícil porque é a mais fina, a mais sensível. Vá com muito cuidado, porque se você passar um pouquinho, estoura, certo? Então, ó, vou bem pouquinho. Ó, caiu porque eu não apertei, então ela voltou, ó. Tá vendo? Tá mais baixo agora, Ré, porque a própria cravelha voltou um pouquinho. Então aperta, rodando e pra frente, pra dentro também. Ó, chegou no meio, chegou exatamente no meio. Agora, olha só por questão da gente entender como funciona. O parafusinho aqui, ó, o microafinador, eu só tenho na corda Mi, que é a corda mais sensível, mas você provavelmente vai ter nos 4, que é mais fácil de usar desse jeito. Então, se eu rodar aqui, ó, soltando o parafuso, ele vai descer a afinação, ó, vou soltar. Tá vendo? Já desceu um pouquinho. Agora eu vou apertar de novo mais um pouquinho. Então se estiver bem próximo, use os parafusinhos aí dos microafinadores, né? Agora passei. Vou voltar de novo um pouquinho no parafuso. Roda um pouquinho para trás. E aí chegou lá no meio, entendeu? E por último eu vou afinar a corda Lá. Só pra gente fazer aqui, ó. Tá vendo? Ela tá próxima. Dava para fazer no microafinador, mas eu não tenho microafinador. Se você tiver, você só vai dar um girezinho aí no microafinador e já resolve. Agora aí eu vou ter que voltar um pouquinho e apertar de novo. E aí cheguei lá no meio, ó. Entendeu? Então a gente sempre tem que pensar na afinação, sempre fazendo assim. Se tá muito próximo, volta e vai de novo. Com muito cuidado, sabe? Se você, tipo, por exemplo, se a corda Lá, eu vou afinar ela e aperto demais e chega num Si e passei da nota, muito provavelmente vai estourar a corda. Então sempre com muito cuidado. Aqui é muito sensível. Então se você mexer só um pouquinho, talvez mexa muito. Então vá com muito cuidado. Nunca rode muito aqui sem ouvir o que está acontecendo e sem comparar no afinador. Sempre toca, confere no afinador e aí você mexe. Toca de novo, confere e vai mexendo de acordo com o que precisar. Não vá assim, saindo rodando muito aqui porque vai estourar, beleza? Então é isso, agora você tem que praticar. Então todos os dias quando você for tocar, confere a afinação do violino, veja tudo, né, tal. Acabou de afinar as 4 cordas, dá uma olhada de novo, assim, confere uma por uma novamente, porque às vezes no processo de afinação acaba mudando alguma coisa e você tem que reafinar. Então sempre vai conferindo, sempre, certo? E se você já acertou, já tá certinho e tal, você pode até desafinar um pouquinho de novo, volta um pouquinho as cravelhas e tal. Não pra frente é perigoso estourar. Então volta um pouquinho e refaça para realmente entender e ficar bem mais fácil assim para você fazer a afinação do violino, sem precisar das outras pessoas para isso, não é não? Então, obrigado pela presença, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. Qualquer dúvida, sugestão, comentários, coloca aqui embaixo que eu respondo todo mundo. E a gente se vê aqui no canal, sempre de segunda nas lives e quinta-feira nos vídeos que tem todas as semanas, certo? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!